Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre 7 filmes que pareciam aventuras infantis, mas traumatizaram uma geração. Aí vamos ver quais são esses aqui, ó. Os filmes que pareciam aventura infantil tinham uma habilidade quase criminosa. Chegavam com pôster colorido, criança protagonista, criatura fantástica, música encantadora e promessa de tarde divertida. Aí, do nada, entregavam morte, abandono, bruxa deformada, monstro de outro mundo, jogo amaldiçoado, cavalo afundando e tristeza existencial. Ou uma criança descobrindo que imaginação não protege ninguém de uma rasteira emocional. Era cinema família, claro. Família precisando conversar depois. O curioso é que muitos desses filmes sobreviveram justamente porque não tratavam criança como alguém incapaz de encarar medo, perda ou estranhamento. Eles assustavam, sim, às vezes até demais, mas também criavam imagens fortes, mundos inesquecíveis e histórias que ficavam na cabeça por anos, mesmo quando a gente não sabia explicar exatamente porquê. Então, acenda a luz do corredor, confira se nenhum jogo de tabuleiro está fazendo barulho sozinho e venha lembrar 7 filmes que pareciam aventura infantil, mas traumatizaram uma geração. Em sétimo lugar, A Fantástica Fábrica de Chocolate. A Fantástica Fábrica de Chocolate parecia o sonho de qualquer criança. Uma fábrica infinita de doces, cheia de rios de chocolate, salas impossíveis e um dono excêntrico com roupa chamativa e sorriso misterioso. Só que bastava entrar lá dentro para perceber que Willy Wonka tinha a energia de alguém que transformou pedagogia em armadilha industrial. Cada criança que desobedecia recebia uma punição visualmente absurda. Uma era sugada por um tubo, outra virava uma fruta humana, outra quase era descartada como lixo, tudo embalado por música, coreografia e aqueles lompas cantando como se fossem funcionários de RH do purgatório. O filme é fascinante porque mistura fantasia doce com crueldade moral de fábula antiga. Parece colorido, mas funciona como um conto de advertência. Toda criança ali representa um exagero de comportamento. E a fábrica responde como se estivesse dizendo: vamos resolver isso com trauma cenográfico. Willy Wonka não parece vilão, mas também não parece alguém que passaria em uma auditoria básica de segurança infantil. Talvez seja esse o charme perturbador. Sexto lugar, O Cristal Encantado. O Cristal Encantado é o tipo de filme que alguém poderia descrever como fantasia com criaturas mágicas, sem mentir. Mas essa descrição não prepara ninguém. O mundo de Tra é lindo, antigo e profundamente esquisito. Os Gelflings parecem frágeis demais para sobreviver. Os Mítics carregam uma espiritualidade silenciosa. E os Psíquicos parecem ter sido criados para fazer qualquer criança desconfiar do jantar formal pelo resto da vida. Eles são decadentes, grotescos, barulhentos, gananciosos e fisicamente desconfortáveis. A força do filme está justamente nessa textura. Tudo parece real porque tudo tem peso, pele, osso, olhos e movimento imperfeito. Não é o tipo de fantasia lisinha e segura. É um universo de bonecos que parecem respirar, sofrer e apodrecer em tempo real. E por baixo da aventura existe um lore enorme. Cristal rachado, equilíbrio cósmico, espécies divididas, profecia, poder corrompido e uma sensação constante de que aquele mundo já estava quebrado muito antes da história começar. Era filme de criança, tecnicamente. Mas também era uma aula prática de como fazer fantasia parecer mito ancestral, encontrado em um sótão assustador. 5. Jumanji. Jumanji começa como uma aventura irresistível.
Um jogo misterioso, peças que se movem sozinhas, mensagens surgindo no tabuleiro e crianças curiosas demais para perceber que o objeto amaldiçoado não deve ser aberto só porque faz barulho. Aí o filme vira caos. Leões, plantas carnívoras, mosquitos gigantes, enchente, caçador, armado, terremoto, aranhas enormes e uma cidade inteira sendo punida por alguém que tirou número ruim no dado. O tabuleiro não é metáfora, ele solta problema real dentro da sala de estar. O mais assustador, porém, é Alan Parrish. Robin Williams interpreta um homem que foi sugado pelo jogo quando criança e passou décadas preso em uma selva impossível. Quando volta, ele não é só o adulto engraçado da aventura. Ele é um homem que perdeu infância, família, casa e tempo. Isso pesa. Por trás da fantasia barulhenta, Jumanji fala de abandono, medo, culpa, consequências que não desaparecem quando a partida acaba. O jogo pode ser vencido, mas ninguém sai igual. Ainda assim, todo mundo queria jogar. Criança é um ser sem instinto, sobrevivência diante de objeto mágico. 4. Convenção das Bruxas. Convenção das Bruxas é um clássico do trauma infantil, porque começa parecendo uma fantasia sombria e rapidamente decide mostrar que bruxas odeiam crianças com dedicação profissional. A ideia já é assustadora. Bruxas existem, vivem disfarçadas entre pessoas comuns e se reúnem para planejar formas de eliminar crianças. Não estamos falando de bruxas de contos de fadas distantes, perdidas em floresta. Elas podem estar em hotel, salão elegante, corredor bem iluminado. A paranoia vem pronta, e então aparece a grande bruxa. O visual da personagem, quando revela sua forma verdadeira, é um daqueles momentos que grudam na memória. Não é só susto, é quebra de confiança. A máscara cai, literalmente. E aquilo que parecia humano vira algo grotesco, cruel e completamente errado. O filme também tem uma transformação que mexe com qualquer criança. O protagonista vira um rato. Não é ganhei poder mágico, não é virei animal fofinho por aventura, é perder de corpo, perda de vida normal. É uma aceitação extremamente triste do que talvez não exista retorno ao qual ele era antes. Pesado para um filme que muita gente viu esperando, bruxaria divertida. A infância entrou no hotel, se ouviu olhando 2 vezes para qualquer mulher usando luvas. 3. Coraline e o Mundo Secreto. Coraline e o Mundo Secreto chegou com aparência de animação estilosa, quase uma aventura gótica para crianças curiosas. E é isso mesmo, só que também é um dos filmes mais perturbadores já vendidos como fantasia familiar. Caroline encontra uma versão alternativa da própria casa, com pais aparentemente mais legais, comida melhor, atenção constante e um mundo feito para parecer perfeito. A armadilha é brilhante porque não começa pelo medo, começa pelo desejo. O mundo oferece exatamente aquilo que uma criança solitária quer receber. E aí vem os botões. A outra mãe é uma das grandes figuras assustadoras da animação moderna, porque entende manipulação emocional antes de virar monstro. Ela não parecia correr atrás de Caroline logo de cara. Primeiro ela seduz, promete carinho, promete controle, promete uma vida onde tudo parece feito sob medida. Depois cobra o preço. O teor de Caroline não é visual, embora o visual ajude muito. É emocional. O filme fala sobre negligência, solidão, fantasia de troca familiar e o perigo de aceitar uma versão perfeita demais da realidade. Basicamente é um conto de fadas moderno, dizendo: quando algo parece feito exatamente para você, talvez seja porque está esperando você caber dentro dele. De preferência com botões nos olhos. 2. Ponte para Terabitia. Ponte para Terabitia talvez seja uma das maiores rasteiras emocionais do cinema infanto-juvenil. A divulgação vendia uma aventura fantástica sobre 2 crianças criando um reino imaginário, cheio de criaturas, batalhas e magia, que entrava esperando uma versão de bolso de As Crônicas de Nárnia e encontrava outra coisa. Uma história sobre amizade, solidão, imaginação e perda.
e quando a perda chega, ela não pede licença. O choque é tão forte justamente porque o filme constrói Terabithia como refúgio. Jesse e Leslie usam aquele mundo imaginário para escapar de problemas sociais. Bullying, insegurança, família complicada, a sensação de não pertencer. A fantasia parece proteção, até a realidade atravessar a ponte. O filme traumatizou muita gente porque não oferece a catarse comum da aventura infantil. Não tem feitiço para consertar tudo. Não tem portal salvando no último minuto. Não tem criatura mágica desfazendo a dor. Só existe luto. E a tentativa de seguir adiante carrega o que aquela amizade deixou. Por isso, Ponte para Terabithia ficou tão marcado. Ele parecia um filme sobre imaginar um mundo melhor, mas era sobre aprender que imaginação também serve para sobreviver, quando o mundo real quebra alguma coisa dentro da gente. Levaram crianças ao cinema para ver fantasia, entregaram uma primeira aula sobre a ausência. Em primeiríssimo lugar, a história sem fim. A história sem fim tem dragão da sorte, livro mágico, reino fantástico, herói jovem e criatura carismática o suficiente para vender pelúcia até hoje. Também tem um vilão chamado Nada, e isso é simplesmente cruel. A história acompanha Bastian lendo a aventura de Atreio em fantasia, um mundo que está sendo apagado por uma força impossível de combater do jeito tradicional. O Nada não é um monstro como um rosto fácil de odiar, é vazio, esquecimento e desesperança. A morte da imaginação. Para uma criança isso já é assustador, para um adulto revendo fica pior. O filme trabalha com a ideia de que fantasia depende da capacidade humana de sonhar, criar e acreditar. Quando essa força desaparece, o mundo vai junto. É uma premissa linda, mas também muito sombria. A fantasia não é invisível, ela precisa ser alimentada. Então existe Artax. O pântano da tristeza virou trauma coletivo porque não parece uma cena de perigo comum. Não é queda, ataque ou susto. É a imagem de alguém sendo vencido pelo desânimo, pela perda da vontade, pelo peso emocional que o protagonista não consegue simplesmente derrotar com coragem. Sem entrar em detalhe, porque a memória já faz o estrago sozinha, a história sem fim fica no topo, porque parecia aventura mágica, mas falava de medo, depressão, esquecimento, luto, sobrevivência da imaginação. Era filme de criança sim, mas crianças dos anos 80 e 90 claramente assinavam um contrato emocional sem ler. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, aciona o sininho, inscreva-se no canal, participe de tudo aqui e até a próxima. Tchau, tchau e se cuidem!